Há muitos anos atrás existia um homem que tinha má sorte. Ele era muito azarado, que nos primeiros dias de verão, ao sair de casa o céu se fechava e chovia sobre ele. Todos os seus conhecidos, eu digo conhecidos, porque ele não tinha amigos, o apelidaram de Bulto de Sal. E com o uso constante de ser chamado assim, ele passou a ser conhecido como Buto-e-Sal. Com a força do infortúnio e do desgosto, ele começou a se perguntar sobre as raízes de sua má sorte, e lhe ocorreu que a culpada de tudo era sua mãe. Essa é uma tendência muito humana, e particularmente masculina, de culpar a mãe por todos os males, e Buto-e-Sal não foi exceção. Ele foi ver sua mãe e perguntou o que ela havia feito de errado, para ele ser tão azarado. Não, senhor, não repita isso. Sua mãe lhe respondeu brava, e com muita firmeza. Que eu saiba, fiz tudo certo, seu pai e eu fizemos o melhor que pudemos. Em vez de me culpar, se quer descobrir por que é tão azarado, por que você não vai procurar falar com Deus ou com o destino? E como é difícil e quase impossível falar com o destino, Buto-e-Sal foi falar com Deus. Ele havia acabado de dar os primeiros passos em seu caminho para Deus, quando encontrou um lobo. Não era um lobo daqueles que tantas vezes aparecem nas histórias, era um pobre lobo faminto, só pele e osso, que em vez de medo, transmitia pena. Vendo Buto-e-Sal passar, o lobo ousou perguntar para onde ele estava indo. Com relevância ele respondeu que ia falar com Deus. Por favor, se você encontrar, pergunte a Deus como posso saciar minha fome? Sim, eu pergunto. Buto-e-Sal seguiu seu caminho em busca de Deus. Passado algum tempo, Buto-e-Sal passou em frente a uma casa, onde estava uma jovem que com o olhar fixo no chão, não parava de chorar e soluçar. A menina o viu, e entre lágrimas e soluços, perguntou-lhe quem era e para onde ia. Sou um homem que não tem sorte. E estou indo atrás de Deus para ele me dar uma explicação. Respondeu Buto-e-Sal. Se você o encontrar, pergunte a ele o que posso fazer para não ficar tão triste. Implorou a jovem. Sim, vou perguntar, concluiu Buto-e-Sal e sem sequer se despedir, seguiu seu caminho. Mais à frente de um rio havia uma árvore, que em vez de ter seus galhos voltados para o céu, os deixava cair em direção à água do rio, mas não tocava no líquido que por ali passava. Quando Buto-e-Sal passou ao lado dela, a árvore perguntou de onde ele vinha, quem era e para onde ia. Venho da minha cidade, sou um homem azarado, e vou falar com Deus. Respondeu o infeliz. Se você o encontrar, por favor, pergunte para ele como posso saciar minha sede. Implorou a árvore. Pergunto sim, disse Buto-e-Sal, que apressando o passo, se afastou. Depois de uma longa caminhada, ele encontrou Deus. Ele fez as 3 perguntas que lhe foram feitas, que lhe foram confiadas, e ouviu as respostas. Quando estava para partir, num lampejo de sorte lembrou-se de seu caso, e por fim perguntou por que tinha tanto azar. Você tem azar porque a procurou ter, e aceitou essa condição. Deus respondeu e desapareceu. Buto-e-Sal ficou intrigado, e lamentando sua má sorte exclamou. Agora é que vi o meu mesmo, até parece piada. Fui falar com Deus e ele me diz que eu mesmo sou culpado de meu infortúnio? Isso sim é que é ter má sorte. No caminho de volta para sua cidade, ele encontrou a árvore, e ela lhe perguntou o que Deus havia lhe dito. Deus disse que onde seus galhos deveriam encontrar água, há um baú escondido cheio de ouro. Ouro que pode alegrar os homens, mas pode ser venenoso para as árvores. Por isso que você não pode bebê-la. Não quer cavar e desenterrar aquele baú e levá-lo contigo? Perguntou a árvore. Pense, você ia se tornar um homem muito rico. Não.
Eu sou tão azarado, que se eu me ponho a cavar, se brincar não acho nada. E se achar, talvez aconteça que não haja mais ouro. E se de repente houver ouro? Pode acontecer de o dono aparecer. E se não? E se aparece por aqui alguns ladrões, e me matam para tirar meu ouro? Prefiro deixá-lo lá. Buduessal respondeu com desdenho. Então ele continuou caminhando, deixando a árvore para trás. Mais tarde, ele encontrou com a jovem, que ainda estava imersa em sua dolorosa melancolia. Ao ver Buduessal aproximar-se, ela perguntou: Você tem alguma resposta de Deus para minha pergunta? Deus disse que você deve encontrar companhia no primeiro homem bondoso que passar por sua casa, disse Buduessal. A jovem, com um lindo sorriso nos lábios, perguntou: Você não estaria disposto a ficar comigo e ser meu companheiro? Nós dois seríamos muito felizes. Mais rápido que uma flecha, Buduessal respondeu: Não que eu seja louco. Se eu ficar contigo, por mais sortudo que eu seja, de repente me apaixono e você vai embora. E se você se apaixonar por outro homem e me trair? Ou se você morrer antes de mim e me deixar sozinho? É melhor deixarmos as coisas como estão. É melhor eu seguir meu caminho. Então Buduessal continuou seu caminho sem olhar para trás. Mais adiante, ele se encontrou com um lobo, que ao vê-lo perguntou o que Deus havia dito a respeito de sua pergunta. E sem pensar muito nas consequências, ele respondeu: Deus disse que você deve comer o primeiro idiota que cruzar seu caminho. Sim, é exatamente isso que você está imaginando. O lobo faminto, com uma fome insaciável, comeu Buduessal. Vale dizer-lhes que nunca devemos adotar a atitude de Buduessal, que se fazia de vítima, e jogava a culpa no azar, sendo que o problema dele era a falta de confiança em si próprio. Nunca devemos olhar para a vida de forma negativa, sendo pessimistas, achando que tudo vai dar errado, vivendo com medo de tomar atitudes, fazer escolhas e agir. Saiba que sempre haverá dificuldades, sempre haverá momentos de turbulências e provações, mas quando enxergamos a vida com fé e otimismo, o sucesso é garantido, mesmo que demore um pouco. É fundamental ter fé e confiança, não apenas em Deus, mas como também em si próprio.